Oi, nono, tudo bem? Eu estou fazendo a nossa videoaula da semana e hoje a gente vai vai fazer, né, uma breve revisão dos conteúdos que eu vou cobrar na prova de vocês, tá bom? Lembrando que essa semana nós teremos duas videoaulas, tá? Essa de revisão para a prova, mais uma videoaula de conteúdo, que a gente continue conteúdo do livro, tá bom? Nosso conteúdo do ano. Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir fechar direitinho, tá? E esse conteúdo que a gente vai falar depois, na próxima videoaula, é a ditadura militar, é um conteúdo bastante importante. Então, essa semana vocês vão receber duas videoaulas de história, tá bom? Uma dessa de revisão, para vocês estudarem, e a outra com o conteúdo da semana, tá? Então vamos lá, gente. Na prova de vocês, eu decidi cobrar só o capítulo 9, tá? Dar essa colher de chá, de vocês não terem muita coisa para poder rever, tá bom? Então, o capítulo 9 ele fala sobre o populismo, né? Que a gente falou, populismo no Brasil. E o populismo foi aquele período de governo do Brasil entre 1946, com o governo Dutra, até 1964, com o governo João Goulart. E termina com o golpe empresarial militar de 64, tá? Então, o que eu vou cobrar para vocês nessa prova? Os temas são esses daí. O primeiro tema que eu estou cobrando para vocês, tá? É a composição dos principais partidos políticos após a Era Vargas. Então, o que vocês têm que estudar aqui? Vocês têm que dizer para mim, né? Quais eram esses partidos, né? Também, vamos lá, o que eles defendiam, né? Que linha política eles seguiam, né? Hum, quem fazia parte, quem fazia parte desses partidos, eles se aliavam ou eram inimigos, né? Então, qual a importância desses partidos, né? Essas são algumas perguntinhas que vocês podem se fazer para poder entender esse tema que eu estou cobrando, né? E vocês poderem estudar melhor, tá bom? Então, sobre o governo Dutra, quais eram aqueles principais partidos políticos já após Getúlio Vargas? Nós falamos, né? Eram quatro. A UDN, de oposição, né? O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido que seguia as ideias trabalhistas do Vargas. Tinha o PSD, que era o partido dos antigos aliados do Vargas, que vez ou outra iriam se aliar ao PTB, né? E tínhamos o Partido Comunista Brasileiro, que era o partido de esquerda, né? O Partido dos Comunistas, que durante o governo Dutra foi colocado na ilegalidade. E continuou assim durante um bom tempo, tá? Esses eram os quatro maiores partidos políticos, tá? Quer dizer que só havia esses quatro? Não, mas eles foram os principais durante muitas décadas, tá? Então, chegamos no segundo tema, né? Quais foram as principais características da Constituição de 46? Que é a Constituição criada justamente após a ditadura do Vargas, né? É a Constituição que traz novamente a democracia para o Brasil. Se bem que a democracia até era Vargas ela não era muito bem respeitada. Mas já agora as coisas vão começar a melhorar um pouquinho, tá? Então, como a gente falou lá na videoaula, né? Quais foram essas principais características? Se a gente olhar aqui no resumo que eu coloquei para vocês, vocês vão ver, ó. Nós temos, opa, o voto obrigatório para maiores de 18, o voto agora sendo secreto e direto, a presidência agora exercendo um mandato de 5 anos, a reeleição não existia ainda, tá, gente? É uma Constituição que mantém os direitos trabalhistas criados durante Ara Vargas, mantém a liberdade religiosa com o Estado laico e mantém o direito de greve e liberdade de expressão. Então,
Nessa, nesse segundo tema, é bom vocês terem bem isso na cabeça, né? Quais os pontos novos que a Constituição traz, né? Quais os pontos novos da Constituição, né? Mas é importante vocês saberem também como ela foi construída. Nós falamos um pouquinho sobre isso aqui. Como que o governo Dutra cria essa nova Constituição? O presidente organiza uma Assembleia Constituinte, na qual os parlamentares, os políticos que vão fazer parte dessa Assembleia, eles vão se reunir durante algum tempo e vão votar quais os pontos devem ser inseridos na Constituição e quais pontos não seriam precisos. E um dos partidos políticos que tem bastante representação nessa Constituição foi justamente o Partido Comunista Brasileiro. Foi tão importante não, mas teve um peso tão considerável que o próprio governo Dutra, que trouxe de volta a democracia, foi o governo escolhido para trazer novamente a democracia para o Brasil, colocou o Partido Comunista na ilegalidade. Tá? Então, esses são alguns pontos importantes para vocês entenderem aí a Constituição de 46. Tá? Depois do governo Dutra, chegamos no governo Vargas. Bota o retrato do velho outra vez, né? Que a gente falou. E um dos temas que eu cobro sobre esse governo é justamente o nacionalismo desenvolvimentista de Vargas, ou seja, aquela política de desenvolver e modernizar o Brasil, principalmente a indústria, né, de uma perspectiva nacional. E como você faz isso? Você faz criando indústrias nacionais, você faz é, facilitando que o povo brasileiro consiga fundar novas empresas. Lembra lá do BNDE, um banco que servia justamente para investir em empresas nacionais, né? Investir na criação de empresas nacionais, que muitos anos depois foi transformado no BNDES, que aí você abrangiu para o resto da população poder participar aí desses investimentos, né? Você tem também, com a criação de empresas, você teve a criação da Petrobras, a criação da Eletrobras, né? Então, é o governo brasileiro aí interferindo na economia, né? E tentando melhorar a situação econômica do Brasil, tá? Então, é justamente isso que é o nacionalismo desenvolvimentista de Vargas. E você tendo uma nação americana capitalista em que o Estado está interferindo na economia, isso não vai ser visto com bons olhos pelas potências internacionais, principalmente os Estados Unidos, já que o Brasil está cada vez mais ficando menos dependente da sua economia, né? Como assim? A criação da Petrobras, por exemplo, o governo brasileiro tem controle na produção do petróleo nacional. Isso para os americanos não era vantajoso. Então teve toda aquela reação às políticas de Vargas que pelos grupos conservadores foi muito criticado, né? Os grupos conservadores criticaram muito essa política do Vargas. Além disso, esse governo de Vargas também tinha aquela pegada do trabalhismo ainda, né? O Vargas continuava sendo o pai dos pobres para muita gente, tá? Então, aqui sobre o nacional desenvolvimentismo, você pode falar é, como o governo desenvolveu o Brasil nessa época com a criação das empresas, né? Qual a reação? Qual a reação dos grupos conservadores a essa política, né? Ou então, o que a gente pode falar mais aí? Quais foram as empresas criadas? Quais as empresas criadas de seu papel, de seus papéis, né? Seus papéis e por aí vai. Depois, a outra questão sobre o governo Vargas que eu falo para vocês é sobre a crise política e o posterior suicídio do presidente, né? Então,
Como que essa crise política no governo Vargas surgiu? Quando a UDN, né, o principal partido político de oposição, ele atacava tudo que o Vargas vinha trazendo. Atacava sem motivo? Não. Tinha um motivo bom, porque o Vargas, a gente não pode esquecer, havia sido um grande ditador do Brasil. Então a UDN ficava com esse medo constante de que o Vargas a qualquer momento podia retornar com uma ditadura brasileira. E a UDN atacava o Vargas justamente sendo este um dos motivos, né, entre outros. Então, desde o momento da campanha eleitoral do Vargas, os grupos de oposição, os grupos conservadores também, eles estão lá fazendo campanha contra o presidente Vargas, contra o antigo presidente Vargas. Né? Então, tem até aquela frase que a gente viu, né? É, o senador Vargas não pode ser candidato à presidência. Se for candidato, não deve ser eleito. Se for eleito, não deve tomar posse. Se tomar posse, não deve governar. Então, tem essas coisas aí. Então, quando que essa crise política ela cresce? Quando o ministro do Trabalho, João Goulart, dobra o salário mínimo e a UDN continua atacando o presidente. Quando o presidente Vargas ele tem a sua política nacional desenvolvimentista que desagrada os interesses externos aos quais a UDN está ali atrelada, está ligada aos interesses americanos, né, e tudo mais. E qual que vai ser o estopim? Quando a gente tem o atentado da Rua Toneleiro, ou Toneledo, não lembro agora o nome, em que o Carlos Lacerda, o principal opositor ao presidente, a principal figura de oposição a Vargas, sofre um atentado a mando de um membro da guarda pessoal do presidente, né? E sai vivo do atentado e usa desse atentado como uma prova de que o governo Vargas estava perseguindo ele, sendo que, como a gente já falou, o presidente Vargas não tinha relação nenhuma com esse atentado, tá? Ele não foi o mandante. Só que para a oposição isso valeu. E aí as críticas do presidente só aumentam a ponto de exigirem a renúncia do presidente. O Vargas não renuncia, diz que só sai do palácio do catete morto e cumpre sua palavra dando um tiro no peito, dia 24 de agosto, não lembro agora a data. E aí temos toda aquela reação da população brasileira ao ouvir a carta testamento deixada pelo presidente, em que ele afirma que sempre esteve ao lado do povo, mas que agora as forças de oposição queriam ele fora, porque elas queriam dominar o povo brasileiro e por aí vai e tudo mais. E ele entregaria com a sua própria morte, né, o que esses inimigos queriam e tudo mais. Né? E aí ele termina com aquela frase: sai da vida para entrar para a história. E assim o povo brasileiro, bastante comovido, vai às ruas, fazer uma última homenagem ao presidente, que era o pai dos pobres para eles. A UDN perde bastante poder político com essa última manobra política do Vargas. E aquela articulação política que já queria chegar ao poder na década de 50, ela só vai conseguir chegar realmente 10 anos depois, em 64. Que os mesmos grupos que dão um golpe militar eram os grupos de oposição ao presidente Vargas. Quais eram? Os opositores a esse trabalhismo, a esse nacional desenvolvimentismo do presidente, né? Os setores militares que viam no Vargas uma ameaça, membros da classe média que viam nas propostas trabalhistas como propostas até mesmo comunistas, como a gente vai falar do João Goulart, e por aí vai, tá? Então, aqui no governo Vargas, o que a gente pode colocar? As críticas sofridas pelo presidente. Quais as críticas sofridas pelo presidente, tá? A crise. Não, peraí.
porque o aumento do salário mínimo, né, levou à crise, o aumento do salário mínimo contribuiu para a crise de Vargas. Opa, né? O que foi o atentado da rua Toneledo, ou Toneleiro? Da rua Toneledo, acho que é esse, Toneledo. O que representou e as consequências do suicídio de Vargas e por aí vai, né? E aí chegamos no governo Café Filho, que era o vice-presidente de Vargas, que a gente praticamente não falou, e depois chegamos no governo Juscelino. E aí vocês têm que estudar a política desenvolvimentista de JK. O que era essa política, né? Como o JK iria desenvolver o Brasil, né? Se essa política desenvolvimentista ela deu certo, né? Como o Juscelino chegou ao poder, né? O que ele prometia fazer no Brasil, né? E tudo mais. Por aí vai. O quinto e o sexto tema eles são muito parecidos, né? É porque o plano de metas, na verdade, é uma característica dessa política desenvolvimentista do JK, não é? Mas aí, quanto ao plano de metas, né? O que foi o plano de metas? O plano de metas, quais suas áreas de investimento, com que dinheiro, isso é extremamente importante, com que dinheiro o plano de metas iria se realizar, quem investiu no plano de metas. A gente viu que os Estados Unidos foram um dos principais investidores aí no Brasil, que vão emprestar dinheiro para o governo JK colocar em prática o seu plano de metas, né? E uma questão muito importante é o que significa esse lema, 50 anos em 5. Isso é muito fácil, né? Se a gente parar para pensar, o que significa 50 anos em 5? Que o Juscelino tinha como proposta desenvolver o Brasil, o que levaria 50 anos em apenas 5 anos em seu governo de presidente. Tá? Vai funcionar? Não vai. Como a gente viu, uma das principais consequências desse desenvolvimentismo de JK é, de um lado o Brasil modernizou? Modernizou. Aumentou a qual é a palavra, gente? Aumentou a... Caramba! Comércio de bens de consumo, né? Não duráveis, de duráveis, né? É o momento que a televisão chega ao Brasil, que a primeira estação de televisão é criada, que é a TV Tupi. É o momento em que os carros de automóveis passam a ser mais comercializados, né? É um momento de grandes modernidades no Brasil, que empresas estrangeiras vão chegar no Brasil e tudo mais. Só que isso tudo tem um preço. E quando o Juscelino tem que começar a pagar isso tudo que ele chamou para cá, o Brasil não tem dinheiro e a crise econômica ela se aprofunda mais ainda. E aí chegamos no governo Jânio Quadros. E a gente falou muito que o Jânio Quadros ele foi um presidente bastante controverso, né? Como assim controverso? Por causa de algumas medidas dentro da política brasileira, na sua política interna, como também na política externa. Então, perguntas que vocês devem fazer para estudar. Quais foram essas medidas? Quais medidas polêmicas de seu governo, tanto internas quanto externas? Internas a gente falou. É, Ele foi um político bastante preocupado com a questão moral da sociedade brasileira. Então ele criava políticas que defendessem o que ele entendia como moralidade. E como ele fez isso? Impedindo concursos de beleza com como é que é? Etapas de biquíni, né? Proibindo rinhas de galo, proibindo
Ele proibia também o lança-perfume, né? Se não me engano, o uso de lança-perfume. Mas ele também fez algumas medidas interessantes, como a investigação de casos de corrupção durante o governo de JK, independente de quem praticasse. Então, tanto o lado do governo como o lado da oposição, o Jânio Quadros tentou, em seu governo, investigar esses casos, o que atraiu bastante impopularidade de seus aliados. Lembrando que o Jânio Quadros ele é eleito pelo PTN, que é o partido pequeno, mas apoiado pela UDN, já que era um político que se mostrava conservador e alinhado com as ideias da UDN. E quanto às políticas externas, nós tivemos três principais: a retomada de relações diplomáticas com a União Soviética, as missões diplomáticas até a China, em que o Jânio Quadros envia João Goulart para a China, e a condecoração do ministro da Saúde, o ministro da Economia de Cuba, Ernesto Che Guevara, que era um dos principais inimigos dos Estados Unidos daquela época, principalmente quando a gente pensa a Guerra Fria, e que Jânio Quadros, em seu governo, trouxe um Brasil independente dessa Guerra Fria, né? Como se estivesse numa terceira via, em que ele nem vai se alinhar aos Estados Unidos, ele vai se distanciar dos Estados Unidos e vai se aproximar das nações comunistas, mas tentando manter uma neutralidade no conflito. E isso tudo levou a uma estabilidade política muito grande no governo Jânio Quadros. E dentro dessa instabilidade, a gente viu que a própria UDN, inclusive, deixa de apoiar o governo do presidente. E, numa articulação política frustrada, o Jânio Quadros ele faz uma carta-renúncia pensando que o Congresso não iria acatar a sua renúncia e o povo exigiria o seu retorno ao poder. E nesse suposto retorno, Jânio Quadros voltaria com maiores poderes políticos. Por que ele pensa isso? Por quê? E ele fez uma jogada interessante. No momento em que ele manda o João Goulart para a China, o povo brasileiro pensaria: não queremos um vice-presidente assumindo o poder com relações aos comunistas, né? Com os comunistas chineses. E o Congresso não permitiria que o João Goulart assumisse o poder por causa disso. Né? E o Jânio Quadros realmente achava que ele tinha essa popularidade com o povo. Hoje ele era um político bastante populista, por sinal, né? Só que ele era um populista muito caricato. E se isso colou na época da eleição para ele ser eleito, não colou no momento da sua renúncia. E a renúncia dele acaba sendo acatada pelo Congresso e ele sai do poder voluntariamente. E aí teria que assumir o João Goulart, mas aí é outra história. Então, razões, quais as razões, né, que levaram Jânio a renunciar? Que razões foram, né? A falta de apoio político que ele sofria, que impedia com que ele governasse, né? E a crise política que se estabelecia em seu governo, em que as pessoas criticavam essas políticas controversas que ele fazia, né? Além disso, consequências quais, oh meu Deus, as consequências de sua renúncia. Lembra que lá no resumo a gente chegou a ver uma própria fala do Jânio Quadros falando sobre a sua renúncia, que havia sido uma articulação bastante frustrada, pois ele não imaginava o que iria acontecer, né? O que acabou acontecendo. Tanto que ele fala, deu tudo errado. O Brasil pagou um preço muito caro. E aí ele está se referindo principalmente à ditadura militar brasileira. Né? E aí a gente chega no governo do João Goulart. O que foi a campanha da legalidade? Né? Foi justamente aquele movimento liderado pelo Leonel Brizola, que era cunhado de João Goulart, em que tanto Brizola como Goulart eram seguidores da ideologia trabalhista do Vargas, do lado bom do varguismo, digamos assim. Do lado bom que eu digo, o lado que está lá junto com os trabalhadores. Né? Apesar deles não como eu posso dizer,
não controlarem os trabalhadores como Vargas fazia, né? Então, o Brizola aqui juntou um grupo aliado ao João Goulart muito importante, como alguns militares do Exército, alguns políticos do Congresso, e pressionou o Congresso brasileiro a aceitar o retorno de João Goulart e conceder ele a posse de presidente, como era na lei, visto que o Congresso Nacional aceitou a renúncia de Jânio Quadros, mas não aceitava o retorno de João Goulart. E João Goulart, aproveitando dessa campanha da legalidade que era liderada pelo Brizola aqui no Brasil, legalidade porque é você reconhecer o que está na lei, o que é legal. Então, João Goulart, ao mesmo tempo que essa campanha do Brizola rola aqui dentro, internacionalmente João Goulart ele passa a conceder uma série de entrevistas dizendo que não, eu estou pronto para voltar para o Brasil, para governar, só que o Congresso não me deixa, né? Porque na concepção do Congresso Nacional, do presidente da Câmara dos Deputados, que estava exercendo o poder temporariamente, o presidente não ia voltar. A presidência estava vacante, não tinha ninguém para assumir o poder. Mas só que o João Goulart ele queria assumir, só não deixava. No final das contas, teve a aprovação daquele modelo parlamentarista de governo, em que o presidente da República dividiria o poder com o primeiro-ministro. No caso, João Goulart seria o presidente e o primeiro-ministro seria o Tancredo Neves. E aí, eles governariam juntos. E 2 anos depois, disso em 61, em 63 ocorre um plebiscito em que o próprio povo brasileiro votaria e escolheria qual seria o modelo que continuaria em vigor. O parlamentarismo que eles tinham criado ou voltaria a ser o presidencialismo. E o povo brasileiro, cerca de 63%, eu não lembro agora o número exato, tá, gente? Mas se eu não me engano era isso, posso estar errado. Mas a maioria do povo brasileiro escolhe pelo retorno ao presidencialismo. E aí João Goulart vem ao poder com todos os poderes, tá? Então, sobre a campanha da legalidade, né? O que foi a campanha? Quem estava ao lado de Goulart, né? Como se encerrou esse momento? O que foi o regime parlamentarista? Quais eram as críticas a João Goulart que buscavam impedir o seu governo, impedir a sua posse? Quais as críticas que Goulart recebia? Tanto nesse momento da campanha como após a sua campanha, durante o seu próprio governo, né? Ele vai receber as mesmas críticas, né? E por fim, sobre o golpe empresarial ou civil militar de 64. Por que que o golpe aconteceu, né? Quais os motivos para a instauração desse golpe? Por que é chamado de golpe também? Porque é uma articulação política que desrespeitou as regras legais daquele período, né? Então é uma chegada de um grupo ao poder que não respeitou a lei, a Constituição, tá? Então temos os motivos. Uma coisa importante, o que foi a Operação Bradessan, que a gente falou também, a videoaula, que era aquela operação dos Estados Unidos de intervir no Brasil caso o golpe tivesse dado errado, de enviar tropas para ajudar o golpe, né? Qual a reação de João Goulart? Qual a reação de João Goulart ao saber que foi deposto do poder? A gente falou, o João ele aceita o golpe, né? Mas não porque ele é um bunda mole, mas sim porque ele tinha medo que o Brasil entrasse numa guerra civil. E assim, não tendo alternativa, ele decide sair do poder e tentar se mobilizar com seus aliados no exílio para retornar ao poder.
só que infelizmente não vai dar certo. Essa articulação ela não resulta em nada. E durante a ditadura militar a gente vai falar um pouco sobre como foi essa articulação, tá bom? Mas então, gente, esses são os temas. Essas são algumas questões que vocês podem se perguntar ao estudar para a prova, tá? Não sei como é que vai estar o nível da prova, não sei se eu vou cobrar mais fácil ou mais difícil, não sei, tá bom? Como é só um capítulo, então vê aí como é que vocês vão estudar, tá bom? Eu estou gravando isso na segunda-feira, amanhã a gente tem a nossa aula pelo Zoom, e lá eu vou corrigir o dever de casa e também comentar novamente esses temas aqui, tá? Lembrando que nós ainda teremos a videoaula da semana. Talvez eu não mande a tempo amanhã, terça-feira, talvez eu acabe mandando um pouco mais tarde, não sei. Mas pelo menos a revisão está garantida, tá bom, gente? Então eu fico por aqui, já vou colocar na pasta para vocês, tá? E aí a gente continua amanhã na nossa aula do Zoom, tá bom, gente? É isso, tchau, tchau.